Meus queridos amigos, minha gente querida e boa, estamos aqui de novo com a Agenda Cristã de André Luiz para começar. Aparências. Não condene o companheiro guindado à autoridade. É provável que ele seja mero devedor da multidão. No Livro dos Espíritos, pergunta 1016. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Julga que seja um lugar, como os Campos Elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão promiscuamente aglomerados, sem qualquer preocupação que a de gozar pela eternidade toda de uma felicidade passiva? Não. É o espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias peculiares à inferioridade. E onde trabalha muito. É o que eu tenho a acrescentar. No livro A Gênese, nós temos, no capítulo Predições do Evangelho, agora tem vários itens que são apenas transcrições de passagens do Evangelho. A primeira é Morte e Paixão de Jesus. A primeira transcrição é de Lucas, do capítulo 9, 44 e 45, que, resumindo, diz assim, as palavras de Jesus, quando ele após a cura do lunático: guardai bem nos vossos corações o que vou lhes dizer. O Filho do Homem tem que ser entregue às mãos dos homens. Aí tem várias passagens de Mateus, capítulo 16, 17, 20, onde fala que Jesus revela aos discípulos que tinha que sofrer muito, que tem que ser entregue às mãos dos homens, que será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. Depois tem Lucas, capítulo 18, em que Jesus diz: eis que vamos a Jerusalém e tudo que os profetas escreveram acerca do Filho do Homem vai se cumprir. Depois, em Mateus 26, que começa a perseguição. Em Lucas, capítulo 13, que os fariseus vão até Herodes. Depois passa para o item perseguição aos apóstolos. Aí tem uma passagem de Mateus, capítulo 10. Guardai-vos dos homens, porque eles vos farão comparecer nas suas assembleias e os farão açoitar nas suas sinagogas, e sereis apresentados por minha causa aos governadores e aos reis, para lhes servir de testemunhas, bem como às nações. Depois, capítulo 16 de João. Ora, digo-vos estas coisas, a fim de que, quando houver chegado o tempo, lembrem-se de que eu lhes disse. Em Lucas, capítulo 21, sereis traídos e entregues aos magistrados por vossos pais e vossas mães, por vossos irmãos, por vossos parentes,
por vossos amigos e darão morte a muitos de vós. E em João capítulo 21, sobre o martírio de Pedro, depois entra no item cidades impenitentes. É Mateus capítulo 20. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que foram feitos dentro de vós tivessem sido feitos em Tiro e em Sidom, há muito tempo teriam elas feito penitência com saco e cinzas. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás sempre até o céu, serás abaixado até o fundo do inferno. Que a cidade de Sodoma será tratada menos rigorosamente do que tu. Depois mais um item, ruína do templo de Jerusalém. Tem passagem em Mateus, Lucas tem várias, capítulo 19, capítulo 13, 21. Jesus avançando para o suplício, capítulo 23. E aqui tem um comentário. A faculdade de pressentir as coisas por vindouras é um dos atributos da alma e se explica pela teoria da presciência. Jesus a possuía, como todos os outros, em grau eminente. Pôde, portanto, prever os acontecimentos que se seguiriam à sua morte, sem que nesse fato haja algo de sobrenatural, pois que o vemos reproduzir-se aos nossos olhos nas mais vulgares condições. Não é raro que os indivíduos anunciem com precisão o instante em que morrerão. É que a alma deles, no estado de desprendimento, está com o homem da montanha, entre aspas, né? Abarca a estrada a ser percorrida e lhe vê o termo. É o que a gente leu antes, falando sobre o homem da montanha. Seria o espírito que tem uma visão mais geral do cenário. Tanto mais assim havia de dar-se com Jesus quanto, tendo consciência da missão que viera desempenhar, sabia que a morte no suplício forçosamente lhe seria a consequência. A visão espiritual permanente nele, assim como a penetração do pensamento, haviam de lhe mostrar as circunstâncias e a época fatal. Pela mesma razão, podia prever a ruína do templo, a de Jerusalém, as desgraças que iam abater sobre seus habitantes e a dispersão dos judeus. Então, é isso. A presciência, a possibilidade de prever esse futuro, não é uma coisa assim tão fora da normalidade. É o que ele quer dizer aqui. Então, vamos terminar nossas leituras com o livro Poetas Redivivos. E a poesia de hoje é de Castro Alves, psicografada por Chico Xavier. O livro divino. Gemia a terra humilhada à noite do cativeiro, dominava o mundo inteiro sob o carro da opressão. Com mandíbulas vorazes de loba que se subleva, Roma, encharcada de treva, estendia a escravidão. Entre as águias poderosas jazia Atenas vencida, carpia Cartago, a vida ligada a grilhão cruel. Na Capadócia, na Trácia, na Mauritânia e no Egito, o povo chorava aflito, tragando cicuta e fel. O frio invadira os templos, não mais Eros de olhar brando, nem bela Afrodite amando, nem Apolo encantador. O Olimpo dormira em sombra, cessara a graça de Eleusis, não surgiam outros deuses que não fossem de terror. Mas quando o mal atingira o apogeu da indiferença, disse Deus na altura imensa, faça-se agora mais luz. E um livro desceu brilhando
para a história envelhecida. Era o Evangelho da vida, sob as lições de Jesus.